de crescimento até 2030. Esse é um levantamento de 2025. E se a gente olhar aqui, a gente tem, em primeiro lugar, os Big Data, especialistas em Big Data. Em segundo lugar, engenheiros para fintechs. E aí, em terceiro lugar, como empregos que mais crescem são os especialistas em inteligência artificial e machine learning. E a gente vê que a IA também está presente nessas outras duas, que são as primeiras tendências aí de crescimento de empregos. Então, o que mostra que a IA ela vai ser um dos principais motores para a criação de empregos de alta qualificação na próxima década, né? Ela está entre os 3 maiores carreiras aí que vão se crescer grandemente nesses próximos anos. Então, mas será que isso é uma realidade só global ou é uma realidade, né, que está por aí? Então, o que está dizendo o mercado? Né? Em 2 estudos do AI Jobs Barometer e da Stanford, o que a gente tem que a indústria que está exposta à inteligência artificial cresce 3 vezes mais rápido em receita por empregado. Então, as empresas que estão adotando a inteligência artificial, elas estão tendo um crescimento de receita maior do que aquelas que não estão por empregado. E o outro estudo mostra que diversas organizações que foram entrevistadas, que 78% delas hoje já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma atividade. Esse número aqui, por esse gráfico, a gente consegue ver, 2024 era 55%. Já agora, a gente tem 78% das empresas que estão utilizando inteligência artificial em pelo menos uma das suas atividades. Então, isso é o mercado global. E no Brasil, a gente tem atualmente ainda uma visão, uma vertente um pouco diferente do global. O que a gente tem é que a IA, no levantamento do ITS, ela vai afetar o trabalho de 37 milhões de brasileiros, que é uma influência crescente no mercado. Mas em uma pesquisa da FGV com as empresas, a gente vê que ainda a adoção da inteligência artificial ela é baixa para as empresas brasileiras, né? Então, só 39% do mercado empresarial disse que adota inteligência artificial e os trabalhadores responderam que só 15% dos trabalhadores responderam que a empresa adota inteligência artificial. Então, mesmo que os empresários digam que estão adotando, isso também não está chegando na mesma proporção aos empregados no mercado brasileiro. E isso é reflexo, né, de um grande desafio que a gente tem se a gente comparar os Estados Unidos e o Brasil. Na verdade, os Estados Unidos está fazendo investimentos massivos em automação, na indústria, em pesquisas em empresas de inteligência artificial, na construção de data centers, o que ainda não é uma realidade no Brasil, onde as aplicações de inteligência artificial, de certo nível, ainda são superficiais. Então, isso não sou eu que estou falando, são estudos feitos pela FGV, pelo ITS e outras instituições brasileiras avaliando o nosso mercado. Mas o interessante é dizer que, assim, quando você vai olhar a população em geral, o que elas respondem sobre o desempenho no trabalho, 91% delas usa diariamente inteligência artificial e entende que isso traz algum ganho para ela no dia a dia do seu trabalho. Olhando para isso, a gente fala assim, e aí, como é que vai ficar o futuro do mercado de trabalho? Então, no meu primeiro slide, a gente já viu que isso vai ter um grande crescimento, né? Mas aí, quais são as profissões que estão surgindo nesse novo mercado de trabalho? Então, né, quais são as profissões e as habilidades que a gente precisa desenvolver para essa nova era? Os levantamentos são o que está em inglês, mas essas são as principais profissões que estão surgindo ou que surgiram nos últimos anos. Então, você tem o especialista de IA e Machine Learning, você tem o engenheiro de soluções de IA, você tem o cientista de dados, o gestor de produtos de IA, então já são cargos que estão aparecendo, o engenheiro de prompts ou o engenheiro de conteúdo, a parte de especialistas em segurança e ética em IA, especialistas em IA embarcada,
engenheiros de automação inteligente, treineiros de IA, curador de conhecimento para IA, então, especialista em saúde digital com IA. Então, a gente está vendo várias profissões surgindo e já está carregando no seu nome a inteligência artificial. Então, é uma grande ascensão, né, por especialistas de inteligência artificial e inclui não só aquele que vai desenvolver a inteligência artificial, mas aquele que sabe utilizar a inteligência artificial da melhor forma. Eu poderia citar aqui os engenheiros de prompts, os gestores de produto de IA, né? Os cientistas de dados, muitas vezes, são pessoas que vão fazer uso da IA para melhorar ou para produzir os resultados esperados. Nesse outro, aí falando das habilidades, né? Quais são as habilidades que são esperadas nessa nova era, né? Então, você tem ali os analistas, saber analisar dados, saber desenvolver soluções. E uma coisa que chama muito a atenção, e eu vou fazer a minha cola aqui, é que a gente tem os azulzinhos aqui, eles são habilidades que são cognitivas, não necessariamente habilidades técnicas. Então, o que é esperado de uma habilidade muito importante nesse futuro do trabalho é exatamente o desenvolvimento de habilidades cognitivas, de resolução de problemas, não só técnicas. Então, as pessoas vão ter que começar a desenvolver mais habilidades sociais e comportamentais para se destacar nos mercados de trabalho. Falando mais especificamente da IA, o que é o esperado na parte técnica, né? Então, tem que saber programação moderna, as linguagens que são utilizadas na IA são linguagens mais modernas, como Python. Estatística é importante, porque você vai fazer análise de dados dos resultados da IA, você precisa ter um conhecimento estatístico. Engenharia de dados, né, como eu trabalho com os dados, o que é IA generativa, visão computacional e várias outras da IA. E como eu estava dizendo, né, o pensamento crítico é uma habilidade importante, comunicação, colaboração, são características comportamentais cada vez mais desejadas nesse mercado de trabalho, onde a automação ela vai começar a ser realmente mais efetiva. Então, você vai ter trabalhos ou funções que são braçais, onde a inteligência artificial ela é uma ferramenta que consegue realizar. Agora, essas outras habilidades são habilidades hoje que a IA não possui. A IA ela não tem essa alta capacidade de relação entre pessoas, de pensamento crítico, de colaboração. Então, é nessa parte em que nós, seres humanos, vamos fazer a diferença nesse novo mercado de trabalho. E, além disso, para você poder fazer um bom uso da IA generativa, não é simplesmente chegar lá e fazer uma pergunta simples. Ela até vai te responder, mas aí você vai ficar frustrado. Quando a gente fala aqui em formulação de problemas, é você saber explicar para a IA, com contexto, com detalhes, o que você está precisando. Não é simplesmente ir lá, gera uma planilha para mim com esses dados. Ela vai até gerar. Mas se você for lá e disser, olha, eu sou um gerente comercial, eu tenho esses dados de vendas, eu preciso fazer uma análise para saber quais produtos estão vendendo mais, quais produtos estão vendendo menos, para fazer uma projeção de produção para a fábrica, por exemplo. Se você der todo esse contexto para ela, com o mesmo conjunto de dados, onde eu só perguntei para ela, gera um resumo desses dados ou uma planilha, ela vai conseguir te entregar informações com muito mais qualidade e úteis para a resolução do problema. Então, por isso que, né, a formulação de problema é uma característica e uma habilidade importante nessa nova era. Saber fazer a curadoria da informação, ou seja, esse dado que a IA está me entregando é realmente verdadeiro? É isso? Está certo? Porque a IA ela pode dar dados incorretos, né? A IA generativa. Orquestração de fluxos, ou seja, como que é o meu fluxo de trabalho? Como é que eu vou automatizar a minha tarefa? Para eu automatizar a minha tarefa, eu tenho que saber definir qual é o fluxo de ação que vai ser executado. Um ponto muito importante é o que a gente chama de alfabetização digital. Nós temos pessoas, né, de todas as idades e muitas delas não nasceram nesse mundo digital.
Eu mesmo sou uma pessoa que não nasceu na era digital. Eu passei por um processo de alfabetização digital. E cada vez mais isso tem sido importante e necessário de ser desenvolvido. Porque é só por meio da alfabetização digital que as pessoas vão saber usar as inteligências artificiais com segurança, saber identificar coisas falsas. Então, esse é um processo cada vez mais urgente. Já era importante para você poder usar a computação, as redes sociais e tudo mais, mas com a inteligência artificial, eu acredito que isso ficou como algo muito mais urgente e importante nesse momento. E uma coisa que eu queria destacar é que nessa nova era, onde tudo muda constantemente, as soluções estão mudando a todo momento. Quer dizer, se você pegar o ChatGPT do começo do ano, já não é o mesmo ChatGPT que você está usando agora. Só para dar um exemplo. Então, a gente tem que, na verdade, estar em contínuo aprendizado e contínua formação para se colocar à frente e estar preparado para as mudanças. E aí, né, olhando para todo esse mercado, a gente fala assim, então a educação e a formação é um ponto extremamente importante. E aí é aonde nos preocupa, porque principalmente falando agora da realidade brasileira, quando a gente vai olhar como é que está a formação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Aqui são algumas reportagens sobre o PISA. O PISA é um exame internacional que mede habilidades na educação. Então, já em 2022, o Brasil ocupava uma das últimas posições na avaliação de matemática, ciências e leitura. Agora, essa reportagem já é do final de 2023. Então, o resultado do exame mostrou que menos de 50% dos alunos brasileiros sabem o básico de matemática e ciências. Mas o outro resultado que eu acho que é até mais preocupante é esse aqui. De 56 nações, o Brasil é o 44º no teste que examinou criatividade. Criatividade é algo que vai ser... É uma das bases, uma das formas da gente medir a capacidade de pensamento crítico, de análise, de relações sociais. Então, esse slide eu quero trazer uma reflexão. A gente precisa mudar a nossa educação básica para entregar pessoas mais preparadas para essa nova era que está iniciando e já está aí, já está acontecendo, certo? Então, é urgente, e estudos internacionais também mostram isso, que seja reformulada a educação básica. Então, a gente tem déficit de competências, a gente tem urgência de reforma na educação básica para que os jovens saiam mais qualificados para o novo mercado de trabalho. E aí, é dentro desse cenário que nasce o bacharelado em inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás. É olhando para essa necessidade do futuro, de profissões, de pessoas mais adequadas, que a gente trabalhou nessa iniciativa. Então, esse bacharelado ele foi o primeiro do Brasil, ele foi lançado em 2019, a primeira turma ingressou em 2020, esse ano a gente vai formar a terceira turma desse bacharelado, e ele foi criado pensando não só nas habilidades técnicas, mas na necessidade também de habilidades de pensamento analítico e pensamento crítico. Então, ele foi o primeiro curso de IA. Aqui é uma foto da primeira turma, quando eles se formaram, ali em 2020, início de 2023. O curso ele tem uma base matemática e computacional sólida, mas ele integra também a participação em projetos reais por meio do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. E, além disso, a gente aborda nesse curso técnicas avançadas de IA. Então, os alunos sabem desenvolver IA generativa quando ele se forma, ele tem conhecimento de várias áreas, como aprendizado por reforço, visão computacional, IA embarcada. Então, a gente buscou trazer nesse curso uma formação mais completa. Aqui eu tenho um esquemático da grade, onde a gente pode classificar as disciplinas nesses 4 grupos. A gente tem a parte de fundamentos, que ele vai aprender a base da computação e da matemática, que é necessária.
mas ele também vai estar tendo, paralelo a isso, uma área chamada de mentalidade, onde ele vai aprender sobre empreendedorismo, não só empreendedorismo para criar empresas, mas empreendedorismo de carreira, de vida. Ele vai aprender sobre digitalização, a importância da digitalização, sobre geração de valor em cima dos dados. Então, aqui é onde a gente forma um pensamento crítico e uma pessoa com capacidade cognitiva ou com habilidades capazes de lidar com realmente a resolução de problemas, certo? Depois eles entram numa série de técnicas da IA, que eu não vou descrever todas elas aqui, né? E, por fim, nos últimos períodos, eles vão enxergar como que ele junta as técnicas que ele aprendeu com a mentalidade que ele aprendeu e junta tudo isso para promover soluções. Mas aí você fala, é só aqui que ele vai fazer isso? Não. Vocês estão vendo esse negócio aqui embaixo? Na verdade, durante todo o curso, é por meio de oportunidades e projetos e de outras relações, outras áreas de estudos e grupos de estudo, grupos de interesse, ele já coloca tudo isso em prática, né? Aqui é onde ele vai formalizar todo esse agrupamento de conhecimento, né? E aí a gente pergunta assim, onde que estão os egressos, né? A gente já formou 2 turmas. O que aconteceu com esses alunos? Eu trouxe aqui só alguns exemplos, tá? São muitos casos de sucesso, mas a gente tem o Alex, ele tem aí 20 e poucos anos, 25 anos, eu acho, 26. O Alex, ele já é head da área de inteligência artificial do grupo Odilon Santos. E atuou, não sei, em vários projetos, ajudou a fundar uma startup, com 20 e poucos anos, menos de 30 anos de idade. Aí a gente tem o Luca está trabalhando para fora do Brasil, se formou no começo do ano. A formatura dele foi no começo do ano, ele já trabalha para uma empresa internacional, numa posição de engenheiro de machine learning. E a Evelyn acabou de ser contratada por essa seguradora para trabalhar na área da precificação dinâmica também como uma das redes de inteligência artificial da empresa. E a Isadora trabalha como Data Science no grupo Bancorbras. E você vê que, na verdade, nenhum deles está em empresa tech. Todos eles estão em empresas de outras áreas produzindo soluções de inteligência artificial. Então, o mercado de trabalho para essa área, ele não está restrito a empresas de tecnologia. Ele está agora permeando todos os negócios, para que a inteligência artificial possa alcançar esses mercados. E aí, como é que o CEIA entra nesse processo todo, né? A gente diz que o CEIA ele entra para potencializar a formação. É a partir do CEIA que os alunos têm contato já de forma prévia ou prematura com empresas, com projetos. Essa é a primeira parte. Além disso, eles têm acesso às melhores infraestruturas de inteligência artificial do Brasil. O CEIA, o UFG, foi a primeira entidade latino-americana a adquirir esse equipamento. E, com tudo isso, a gente consegue propiciar para esses estudantes um acesso prematuro, como eu disse, à atuação de mercado. Então, por isso que quando eles saem, eles já conseguem altas posições e posições relevantes nas empresas em que atuam. E só mais uma outra informação, né? Foi por meio do CEIA que os alunos conseguiram já dar notícias sobre a primeira turma, né? Eles saíram rendendo com salários já altos. E durante a graduação, se a gente somar o que todo mundo da turma recebeu, eles receberam em 4 anos R$1,5 milhão. Isso permite para ele, além do acesso a essa relação diferente da sala de aula, também condições financeiras para se manter na universidade, para se dedicar aos estudos. E
Mas aí vocês podem estar se perguntando, e eu? O que eu posso fazer? Né? O que eu vou fazer agora para melhorar minha formação, para estar preparado para esse novo mercado? Então, qualquer um pode começar. Existem N cursos por aí de fundamentos de inteligência artificial. Então, se você quiser virar um desenvolvedor de inteligência artificial, eu diria que você precisa, né, aprender um pouquinho de lógica de computação, de matemática, para poder desenvolver a inteligência artificial. Mas você pode explorar as ferramentas, virar um engenheiro de prompts, saber usar as IA generativas, né? E o ponto importante é não ficar esperando. Faça seus projetos pessoais. Use a própria IA para gerar soluções e construir o seu portfólio. O que eu quero deixar para vocês? Né? Que o futuro da IA está sendo construído por quem consegue usar tecnologia, ética e propósito de forma consciente. Não é só saber técnica, não é só aprender a programar, não é só desenvolver IA, é saber utilizar com propósito, tá? Eu convido vocês a conhecer o Bacharelado em Inteligência Artificial, a conhecer o trabalho do CEIA, certo? E o nosso compromisso com a formação de profissionais. E aí, nesse sentido, eu trouxe 2 links para vocês. Esse primeiro é para quem já tem alguma formação em IA e quer se dispor a atuar no CEIA. A gente tem o nosso banco de talentos do CEIA. E nesse outro link, é você que quer fazer um curso, quer aprender de IA, são os cursos gratuitos que a gente produz e tem disponibilizados gratuitamente. Então, vou dar um tempinho para vocês. Então, para quem quiser aprender mais, a gente tem desde especializações até cursos de curta duração, tá? E alguns cursos, eles são abertos e você pode se inscrever e estudar a parte sozinho com o material disponibilizado. Então, muito obrigada. Esses são os meus contatos e estou aberta a perguntas. Perguntas? Oi. Alguma pergunta, pessoal? Se não tem perguntas, obrigada mais uma vez.